Nós, recentemente, fizemos uma pesquisa, que aliás está à disposição de todos no estande do CEPAM, né, que conversou com 624 dos 645 prefeitos do Estado de São Paulo, ou seja, 97% dos prefeitos do Estado de São Paulo, para conhecer mais profundamente o que eles estão pensando, o que eles pretendem fazer nesses próximos 4 anos. E eu separei alguns slides aqui, que eu espero que consigam ser montados, dos temas específicos vinculados ao que o secretário Afif colocou, na questão da geração de emprego e renda, e qual é a posição dos prefeitos paulistas com relação a essa questão do desenvolvimento econômico e do emprego, né? Até para que o secretário Afif perceba que os prefeitos paulistas estão intimamente ligados ao que ele está propondo, estão muito afinados, desejam esse trabalho que está acontecendo na Secretaria de Emprego, né? E que o CEPAM tem sido um parceiro bastante grande. A primeira tela que eu lhes apresento é quando a gente pergunta para os prefeitos o que eles pensam em termos de carência dos municípios, você vê a preocupação latente com a questão da economia e com o emprego. O principal item citado pelos prefeitos paulistas como a carência do seu município é a questão da economia e do emprego, né? Já mostrando a preocupação dos prefeitos com a questão da crise econômica, né, e com a perspectiva de desemprego da sua população. Vocês podem verificar que essa preocupação ela tem uma distribuição bastante homogênea pelo Estado. Quer dizer, não é uma característica de uma região específica. Em todas as regiões de governo do Estado de São Paulo, os prefeitos têm demonstrado uma preocupação muito grande com a questão do emprego, da renda e do desenvolvimento. Quando perguntamos aos prefeitos, secretário Afif, sobre as áreas prioritárias de gestão, também a questão da economia e do emprego aparece como uma das 3 principais preocupações de todos os prefeitos do Estado de São Paulo. Saúde e educação são as primeiras, claro, a principal tarefa do administrador municipal é cuidar da saúde e da educação, mas a questão do emprego e da economia aparece como a 3ª preocupação dos prefeitos do Estado de São Paulo para esse período 2009-2012. Né? Com relação ao potencial econômico, ao que os prefeitos percebem que seus municípios, sua região, têm de área econômica de potencial, a agricultura e o turismo são as áreas que aparecem com maior destaque. Portanto, secretário, é muito importante e eu vejo uma ligação muito forte da sua preocupação, das suas políticas, com essas 2 áreas que as cidades têm demonstrado muito interesse em ter uma atuação forte, agricultura e turismo. Essa distribuição também ela é bastante equitativa pelo Estado, né? O conjunto das regiões mostra que se a agricultura não é a primeira ou segunda maior preocupação dos prefeitos do Estado de São Paulo. Com relação a políticas para ativação econômica, aqui percebo ainda uma visão, não digo atrasada, mas ainda uma visão que precisa ser modernizada em termos de vetores. Porque ainda há uma preocupação exagerada com políticas de incentivo à questão industrial, secretário. Quer dizer, ainda há uma visão dos prefeitos muito forte que a questão de distritos industriais, a questão de políticas vinculadas à indústria é a melhor forma de desenvolver a economia. Nem sempre isso é verdade, mas é importante. Mas o que é fantástico é ver que 10% dos prefeitos já enxergam na economia solidária, na preocupação com cooperativas de trabalho, com micro e pequena empresa, com iniciativas de geração de renda vinculadas a grupos da sociedade civil, como uma alternativa importante para o desenvolvimento. Bastante afinado com a questão do MEI, com a questão do Banco do Povo, com a questão das iniciativas de geração de renda vinculadas a grupos da comunidade, né? E parcerias fortes com o SEDAI. Quando a gente pergunta para os prefeitos sobre outro prisma, quais são os seus principais desafios, de novo, a economia e emprego aparecem em primeiro lugar. Se são carências por um lado, aparecem também como desafio dos prefeitos do Estado de São Paulo a ser trabalhado nesses próximos 4 anos. E eu creio que o secretário Afif deu aqui para a gente uma série de alternativas para essa relação conjunta do Estado com as prefeituras na busca de uma melhor condição econômica do município e na geração de novos postos de trabalho e geração de renda, né? De novo, a distribuição regional é bastante homogênea. Não há diferença muito grande entre as regiões do Estado de São Paulo com relação a esta prioridade. Se não é a primeira, é a segunda questão da economia e do emprego. Como a pesquisa foi feita de novembro a janeiro desse ano, já tem um reflexo bastante significativo da preocupação dos prefeitos
com a questão da crise econômica, né? Todos estão vendo o caixa caindo por conta da diminuição do repasse de FPM, né? 13,57 na média do estado de São Paulo, mas alguns municípios batendo 25% de redução de FPM, o que é uma coisa bastante complicada. E aí, secretário, eu acho que o governo federal tem que estar alerta para isso, para pensar em compensações tributárias aos municípios em razão da perda, de um lado, e de outro, tentar avançar na reforma tributária para garantir uma partição de receitas mais efetiva para as cidades. Por exemplo, que tal a emenda 29 na questão da saúde, para organizar esse processo de uma vez só, né? Então é preciso que a gente faça uma pressão bastante significativa junto ao governo federal para garantir mais recursos para os municípios, sobretudo agora com a crise econômica que está batendo nas nossas portas. Quando a gente vê as principais reivindicações dos prefeitos junto ao governo federal e ao governo do estado, aparece a questão da infraestrutura e da saúde com os dois principais itens. E há uma sabedoria nessa reivindicação, não só pelas linhas que existem, mas também porque são as duas áreas mais intensivas em mão de obra, construção civil e serviços de saúde. Então os prefeitos estão muito afinados em tentar trazer recursos para os seus municípios que gerem emprego, que deem ativação na economia. Agora eu queria colocar duas curiosidades para o senhor conhecer, secretário. A primeira são temas polêmicos vinculados ao mercado de trabalho. Eu selecionei dois, né? O primeiro é com relação à redução da jornada de trabalho, né? Que há todo um discurso no sentido de que a redução da jornada poderia facilitar a abertura de novas vagas, novos postos de trabalho. Os prefeitos estão muito divididos com relação a essa questão, né? Não há uma posição hegemônica, é quase meio a meio. Metade acha que isso é favorável a essa redução de jornada, metade acha que não. Eu acho que aqui há uma insegurança com relação a, em razão do avanço tecnológico, se reduzir a carga horária vai significar criar novos postos imediatamente, né? Então eu acho que é uma sabedoria dos prefeitos, essa insegurança ela é importante. É um debate que tem que ser feito com muita cautela na reforma trabalhista que nós vamos ter que enfrentar em um momento no Brasil, né? Por outro lado, a questão da flexibilização das normas do mercado de trabalho, quer dizer, a mudança de CLT, mudar as perspectivas das regras do mercado de trabalho, já tem um apoio majoritário dos prefeitos paulistas. 74% dos prefeitos do estado de São Paulo acham que nós precisamos mexer na questão da regra do mercado de trabalho. Talvez avançando mais na questão dos pactos, né, com o sindicato, no contrato coletivo de trabalho, outros mecanismos, mas preocupados em alternativas que significam garantia do emprego para as suas populações. Layoff, alternativas interessantes que estão sendo discutidas. Do ponto de vista da pesquisa, essas são as conexões que a gente queria apresentar com a fala do secretário Afif, e lembrar que a pesquisa está publicada nesse livro, está disponível a todos os senhores no estande do CEPAM, e também é disponível no nosso site da internet, que no final da apresentação vai aparecer, né? O objetivo foi tentar mostrar qual é a opinião dos prefeitos para que eles sejam mais conhecidos, a imprensa conheça, a sociedade conheça, e os governos estaduais e federais possam ter uma relação mais efetiva com os prefeitos do estado de São Paulo.